exposição da Confissão de Fé e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 13. Semana passada nós começamos, trabalhamos bastante ele, mas ainda nos falta os últimos parágrafos, sobretudo o parágrafo 3. Mas eu vou começar pelo 2. Nós estamos falando a respeito da obra da santificação. A obra da santificação, uma ação do Espírito de Deus nas nossas vidas para nos moldar à imagem de Cristo Jesus. O grande desafio da nossa caminhada, como servos de Deus agora, é parecermos com Cristo em tudo o que nós fazemos e, sobretudo, a nossa relação diária de testemunharmos por meio da nossa vida, da nossa caminhada, que estamos cada dia mais crescendo para a glória do Senhor Jesus. É uma relação interessante, né? A salvação, ela é uma ação que já aconteceu e que continua acontecendo. Ela é uma ação que já aconteceu porque já fomos justificados em Cristo Jesus. Mas ela é uma ação contínua quando pensamos que nós ainda militamos contra a nossa velha natureza que está em nós. E é por isso que nós precisamos dessa ação do Senhor e do poder do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós tenhamos a cada dia o nosso eu convertido, nosso ego transformado, e é uma ação que enquanto vivermos teremos que lutar. Não é algo que já acontece uma vez para sempre, é algo que se renova a cada manhã, assim como as misericórdias do Senhor, assim também nós precisamos dizer: Senhor, hoje é novo dia, eu preciso tanto das tuas misericórdias, preciso tanto da tua graça, do teu favor, para ser um servo do Senhor. A experiência de ontem já passou. Se começa um novo dia na caminhada com Cristo Jesus. Muito bem, então vamos lá. Vamos ler novamente aqui o parágrafo 2. Diz assim, vamos juntos? Esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda subsiste em todas as partes dele restos da corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Você percebe isso em você? Se não tiver essa luta acontecendo aí, alguma coisa está errada. Talvez você ainda não recebeu o evangelho do Senhor Jesus sobre a sua vida, de maneira que você agora sabe que você é chamado, vocacionado a seguir Jesus Cristo. Não tem nenhum servo de Deus, não tem nenhuma serva de Deus que possa dizer assim: não, eu caminho com Cristo e a minha vida não tem nenhum confronto com a minha natureza. Isso é impossível, porque agora nós temos uma nova natureza, e é justamente isso que o texto está dizendo. Esta santificação é no homem todo. Não tem nenhuma área da nossa vida que o Senhor Jesus não tenha o projeto de nos fazer parecido com Ele. E é aqui que é difícil, né? Você já pensou, se pudesse escolher, qual área que eu posso ser crente em Cristo Jesus? Você já sabe qual que você acha que você é melhorzinho? E você já sabe qual que você é bem piorzinho? Que interessante, né? A nossa relação é para que não haja escape. Nós não temos condições por nós mesmos de caminharmos com Jesus Cristo. A ação do Senhor que nos trouxe uma nova vida é para nós vivermos agora essa nova vida em Cristo, essa nova identidade em Cristo, diariamente num combate. Então a vida cristã, se fosse retratada, não poderia ser retratada a vida cristã debaixo de uma palmeira bem alta assim, tomando água de coco. Para alguns aqui que gostam de rede, né, eu prefiro a esteira no chão mesmo. Uma rede e tranquilos vivendo a vida cristã. Essa não é a imagem da vida cristã. A vida cristã parece mais aquele filme do soldado, o resgate do soldado Ryan. Parece mais aquilo. É o tempo todo, agora eu vou ser acertado, eu vou ser alvejado,
agora não passa desse combate. E de repente você percebe que o poder de Deus te aperfeiçoa, até mesmo quando nós estamos feridos, pela produção que nós mesmos tivemos de resultado. Ou seja, a nossa caminhada, até mesmo quando nós somos debilitados e somos confrontados com o pecado e tropeçamos, nem assim o Senhor Jesus nos deixa naquela situação. Pelo contrário, Ele nos levanta, nos sustenta. Então vamos ver alguns versículos aqui rapidamente. Quem pode ajudando aqui para mim, por gentileza? Eu vou pedir para o Silvinho abrir lá em 1 Pedro 2,11, Silvinho. E vou pedir para o Márcio, 1 João, lá no finalzinho, epístola 1,10. Pode ler, Silvinho, se você encontrou. Olha só as primeiras palavras do apóstolo Pedro. Ele nos chama de quê? Amados. Então é o que a Débora acabou de mencionar. Se você partir da perspectiva do que você faz para você ser amado por Deus, você está numa roubada. Certo ou não? Entenderam a questão ou não? Se você partir do pressuposto que o que você faz é para que Deus te ame, você está bem ou você está mal? Entende isso? Nós somos amados por Deus, nós somos amados por Cristo, mediante o quê? Mediante o quê? Mas a graça tem nome. A graça, não. O que foi feito para você ser amado? Jesus não foi crucificado? Jesus não veio ao mundo? Não se humilhou deixando a forma, ele se humilhou a ponto de assumir forma humana. Não é isso? Nasceu como um bebezinho, vamos comemorar daqui a pouco, chegando aí a data. A comemoração do nascimento de Jesus marca que esse Deus se humilhou. E mediante os seus méritos, nasceu como homem, se fez homem. Viveu entre nós com paciência e misericórdia. Foi longânimo, sem ter pecado algum ou cometido pecado algum, andando com pessoas ruins. E mesmo assim não pecou contra Deus. A sua indignação, a sua ira foi santa. E qual é o clímax maior dos méritos de Cristo? A sua crucificação, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Então eu pergunto, quando aquele véu, que de vez em quando nós mencionamos esse termo que está na palavra do Senhor, foi rompido de alto a baixo, o que significava aquilo ali? O nosso quê? O nosso livre acesso a Deus. E se nós temos o livre acesso a Deus, é mediante o quê? Os méritos de Cristo. É por isso que você tem que caminhar todos os dias assim: Senhor, eu sei quem eu sou, um trapo de imundícia. Mas, pelos teus méritos, eu fui feito filho. Quem tem anel do dedo aí? Todos deveriam ter. Nós não somos mais pródigos, já fomos. Nós não somos tratados agora segundo o que nós produzimos. Muitas vezes, de maneira pedagógica, o Senhor nos trata. Porque Deus é padrasto, é assim que Ele agora nos chama a relacionar com Ele, é assim? Nós somos o que dele?
porque esse filho que nós somos agora é segundo, não o que você vai fazer ainda, mas segundo os méritos de Cristo. Coloque essa frase na sua oração. Essa semana, quando você fala, Senhor, eu sou o vermezinho de Jacó. Quem já orou assim, vermezinho de Jacó? Nunca orou assim? Você está sendo um pouco bíblico na oração. Pega os termos bíblicos. Eu sou um vermezinho de Jacó. Mas o Senhor, por meio de Cristo, pelos méritos de Cristo, me chamou, me vocacionou para uma santa vocação. E a vocação é chamada de parecer mais com o Salvador Jesus Cristo, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós falamos a respeito, nós não vamos fazer nada para sermos recebidos por Deus, já fomos recebidos por Deus. É que agora, o nosso progresso, cada dia, o progresso na vida cristã, e de vez em quando esse progresso, inclusive, tem umas faltas, uns tropeços, é para o nosso crescimento, talvez para nós atentarmos, vigiei pouco. Ô Rogério Gomes, fiquei sabendo aqui agora, uma confissão aqui, depois chamar o Rogerinho e nós vamos ter que conversar para resolver esse problema aí, viu? Uma falha minha que o Rogerinho falou assim, eu vi o pastor fazendo isso. Nada grave, viu gente? Porque nós somos falhos. Tem horas que a gente pensa assim, vou acertar, e daqui a pouco o que a gente faz? Erra. A gente erra de maneira dolosa, intencional. Você não vai me falar que você é assim, eu não quis. Conta outra, né? Você quis sim. Você acreditou na proposta do pecado. Nós, muitas vezes, somos enganados com a proposta do pecado. Mas o texto que o nosso irmão Silvinho leu, ele diz assim, nós somos amados. Então nós temos que partir, o pecado não é mais o meu objetivo de vida, porque eu fui amado por Deus. E qual é a proposta então do apóstolo Pedro para nós vivermos? Por favor, Silvinho, continuava. O mesmo versículo depois de amados. Exorto-vos. Qual que é essa palavra? Eu incentivo, eu desafio vocês a viver como? Você é peregrino ou Murilo? De Patrocínio. Você já se sente um uberlandino bem assim recebido em Uberlândia? Adquiriu casa? Todo mundo que é recebido como membro dessa igreja, a gente proíbe de mudar de cidade. Tem que assinar um documento e dizer, não vou mudar de cidade mais. Mas me conta aqui, a relação de você ser um peregrino, é você ter que aprender nova cultura. Não é assim, meus irmãos? Um peregrino, ele tem uma terra, e essa terra, ela está muitas vezes em contraste com a terra que ele de fato pertence. João Pessoa é muito diferente de Uberlândia? Muito, né? Não vai falar que é mais bonita não, porque eu sei que não é. A cultura não muda? Totalmente, olha que expressão forte. Totalmente. E mesmo assim, Cida, aqui é uma terra abençoada, né? Diferentemente da nossa velha vida. A nossa velha vida, ela tenta nos seduzir, dizer assim, não, isso é bom, esse pecado não vai ser ruim não, esse pecado todo mundo comete, esse pecado é pequenininho. Só que nós sabemos agora em Cristo Jesus, que quando nós participamos, praticamos esse pecado, é disparado um sensor no nosso coração. Isso não é posição, isso não é lugar, isso não é atitude de filho. E Pedro diz, o apóstolo Pedro, um grande pastor, eu exorto vocês a viverem como peregrinos. Vocês têm que lembrar que nós não somos daqui. Nós não somos daqui. E assim, vamos falar real? Quem já foi frustrado pelo pecado? Porque se você não foi frustrado pelo pecado, tem um problema sério aí. O pecado paga mal demais, né?
Na propaganda, um outdoor. E no resultado, um tsunami, um tufão, um tornado terrível sobre a nossa alma. Só não nos leva totalmente porque nós estamos, pela ação de Cristo, enraizados nele. Senão seríamos tragados para a morte, para a destruição, para o pecado. Olha só, estou dizendo tudo isso para você analisar como é que é a nossa vida hoje. Nós vivemos de fato uma batalha diária como peregrinos ou somos aqueles crentes? Não! A salvação é irmos à igreja, nos reunirmos apenas dominicalmente. Acho que um irmão nessa semana disse assim, olha, se um crente não for aos cultos, não participar dos PGs, não estiver ali atento, buscando a palavra de Deus, eu discuto se esse homem é crente, se essa pessoa é crente de fato. Porque a batalha aqui fora é terrível. Verdade ou não, irmãos? A gente tem motivos demais para dizer assim, misericórdia, uma semana para estar na presença de Deus é muito tempo, como foi dito pela Débora. Se nós não encontrarmos prazer durante a semana na presença de Cristo, o pecado te arrasta. O pecado me arrasta. Por quê? Porque nós somos inclinados ainda. Olha só, parágrafo 2. Essa santificação é no homem todo, porém imperfeita. Enquanto estivermos aqui, nós somos soldados do Senhor Jesus, mas nós somos ainda aqueles que têm um alvo bem grande nas costas. Nós somos ainda alvos do pecado. O pecado nos tenta seduzir, porque nós somos ainda aqueles que lutam com a presença do pecado em nós. É impressionante isso, né? Nós fomos libertos do pecado, nós fomos libertos do poder do pecado. Entendem isso? Você pode dizer o que hoje para o pecado em Cristo Jesus? Se você é livre, você pode dizer o que para o pecado? Você pode dizer? Não. Você pode dizer não. Mas quem estiver lá fora e não conhece o Evangelho de Jesus Cristo, pode dizer não para o pecado? Porque essa ação não é sua. Muitas pessoas confundem o Evangelho com uma prática moral de alto nível. Por exemplo, tem pessoas lá fora que dizem assim, jamais eu aceitaria propina, porque a minha índole não permite, e eu acredito. Está cheio de pessoas assim, boas lá fora. Entre aspas aí. Mas diante de Deus nós estamos tratando a respeito de uma obra que na realidade essa obra não é nossa. Quem opera em nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. E qual foi a primeira obra que foi realizada em nós, para que nós agora pudéssemos produzir para agradarmos a Deus? Nós tivemos os nossos pecados perdoados, fomos justificados por meio de Cristo Jesus, e agora o que nós fazemos para agradá-lo. Mas o que fazemos é uma ação do Senhor nas nossas vidas. Com isso, irmãos, é importante você notar que nós não podemos produzir nada sem a ação do Senhor. Nós vamos entrar hoje no capítulo 14, que fala da fé salvadora. Tem um link perfeito sobre isso. O que eu quero dizer com isso é, você não faz alguma coisa que agrada ao Senhor porque você é bonzinho. Você é mauzinho. Nós somos maus. Mas mediante a obra do Senhor nas nossas vidas, nós fomos considerados por Cristo justos. E agora, o que nós fazemos glorifica o Senhor. Então é uma ação interna de Deus nas nossas vidas. O Evangelho é alimentarmos cada dia o nosso coração da segurança que nós estamos
em Cristo, justificados e caminhando para louvá-lo e bendizê-lo. Quem não conhece Cristo Jesus não pode fazer isso. Caminhando. 1 de João 1,10. Por favor, Márcio. Alguém pode dizer que não tem pecado? Porque o pecado faz parte da nossa natureza. Faz parte desde quando? Desde da nossa existência, do nosso nascimento. Não foi com 12 anos que você virou pecador. Ó, com 12 anos tem uma chavinha. Não, com 7 agora, mudou muito o mundo. Agora é com 7 que você se torna pecador. Esse é um equívoco muito ensinado nos nossos dias. A criança se torna pecadora depois de certa idade, quando ela conhece o bem e o mal. É assim que a palavra de Deus nos apresenta? Não. A palavra do Senhor nos mostra que esse pecado é uma relação direta com quem nós somos. O ser humano é pecador. Independente se ele produziu algo bom ou ruim, a sua essência, essa raiz do pecado está em nós, em cada coração, seja pequenininho ou grande. A relação direta de alguém nos chamar de pecadores é saber que nós éramos e somos pecadores, mas agora nós temos justamente a obra de Cristo Jesus. Vamos caminhar aqui um pouquinho mais. Parágrafo 3. Nesta guerra, embora prevaleça por algum tempo, as corrupções que restam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo vence. E assim, os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus. Amém? Se você fosse abandonado sozinho, você estaria perdido. Se eu fosse abandonado sozinho na minha caminhada cristã, estaria perdido. Nós vamos ver a respeito da fé salvadora, mas a pergunta é: pastor, todos chegam à vitória por meio da obra de Cristo Jesus? Todos que foram escolhidos pelo Senhor Jesus, todos que verdadeiramente foram regenerados, um novo coração, uma nova vida em Cristo Jesus, porque essa é uma ação dele. Nós assumimos uma responsabilidade, não é negada a responsabilidade diária do cristão, não, pelo contrário, mas essa ação do Espírito Santo, olha lá, nesta guerra, embora prevaleça por algum tempo, as corrupções que restam, contudo, pelo contínuo socorro e eficácia do santificador Espírito de Cristo, nós somos santificados e somos cada dia mais confrontados a abandonar velhas práticas. Triste coisa é o cristão achar que já está tudo resolvido e pronto. E isso pode ser feito de várias maneiras, né? Pode ser uma soberba teológica, como foi dito aqui pela Débora hoje. Eu já conheço a teologia reformada, já conheço a teologia sim. Uma soberba. E a pessoa parar de crescer no sentido de não depender do poder do Espírito Santo. Eu até gosto de pensar que o que nos faz caminhar progressivamente é porque nós estamos ligados à videira. Jesus Cristo é a seiva, é Ele que nos alimenta. Se nós não estivermos ligados em Cristo, nós por algum tempo conseguimos manifestar algumas coisas que parecem ser de crentes. Parece. Vem à igreja, compra uma Bíblia. Essas coisas não estão destinadas apenas para os crentes. Mas um verdadeiro crente evidencia a sua salvação por uma constante progressão
na vida cristã. Seja por você discernir, opa, estou tropeçando demais nisso. Eu vou buscar o Senhor dia e noite. A gente é tentado, né? Não, mas você não conseguiu progredir nada. Já faz uma semana, já faz um mês. O servo do Senhor diz assim: Senhor, me dê graça, eu não desisto. O Senhor é que me sustenta. Mas essa progressão precisa ser vista para a glória do Senhor Jesus. Perceba que essa relação aqui é importante para nós, que somos reformados, que há uma identidade aí fora, que é uma caricatura, que o crente reformado é o seguinte, é o 3S, né, que eu sempre brinco: salvo, sentado e satisfeito. Como se a vida cristã fosse só agora, digamos, viver de boa, como a moçada diz aí fora. A vida cristã é uma batalha. Se nós não corrigirmos a nossa boca, a nossa língua, nossos pensamentos, sejam eles de que ordem for, morais, imorais, a nossa palavra, a nossa conduta, nós estamos fora do perfil de um servo, de uma serva que progride. Ainda que tem horas que nós somos alvejados. Olha o texto da confissão. Precisamos do socorro. Há poucos dias atrás eu ouvi uma confissão muito bonita, mas ao mesmo tempo preocupante. Se faltar a escritura, está perdida, está perdida. Um jovem lutando contra a masturbação. E essa jovem disse: eu quero vencer. O jovem disse: eu quero vencer. Não é a primeira vez que eu ouço um jovem falar sobre esse assunto. Só que olha só que interessante, no jovem não crente, primeira coisa que eu nunca tive a confissão diante de mim, eu nunca vi não crente vir falar num assunto tão íntimo. Quem que eu recebo para conversar sobre isso? Os crentes, porque o crente está tão desesperado, já procurou, já fez de tudo, e precisa de ajuda. No mínimo para dizer: meu irmão, continue firme caminhando com o Senhor Jesus, Ele vai te dar graça, e quando não, você vai dizer: louvado seja Deus que me sustentou, e agora estou caminhando, sem mais tropeçar nessa área. Estou dando um exemplo para você entender. O não crente pode até vir à igreja, ele está nem aí, seja na área sexual, ele não está nem um pouco combatendo os pensamentos imundos. Pensamento sujo vem na sua mente? Ah, que bom, pensei que era só na vida do pastor, na mente. Em todo servo do Senhor Jesus, seja em qualquer área, passa na nossa mente, nós temos que combater. John Piper diz: você tem 5 segundos. Ele não disse isso não, mas agora eu estou parafraseando ele, para pegar uma 765 e falar: sai para lá, pensamento, que eu não sou mais deste mundo, eu sou peregrino em Cristo Jesus. Se nós deixarmos ele alojado, ele vai até dizer que nós somos do diabo. O pecado, ele é sedutor, ele faz: não, você pode continuar. Depois ele diz: você não é filho de coisa nenhuma, você me pertence, você está aqui na minha unha, como diz a música. E aí você tem que correr para a palavra, né? Você tem que correr para o joelho dobrado. E aí a obra do Espírito Santo te convence novamente: não, eu não sou do capeta, não, eu não sou desse mundo, não, eu sou filho amado, e eu não desisto de orar, eu não desisto de combater, ainda que eu esteja alvejado. Por isso que eu gostei da análise do soldado Ryan. O resgate não foi fácil, não, é muito tiro que é levado ali. Nós somos alvejados o tempo todo, mas não seremos abatidos, porque estamos em Cristo Jesus. Vitória maravilhosa é daqui um ano você falar assim: meu ano 2026 foi um ano maravilhoso. Não porque eu venci todas as batalhas, mas porque eu cresci, e eu aprendi a me desvencilhar de algumas coisas que estavam tentando dia e noite
Piper diz isso. Se apegue à palavra. Se apegue à leitura bíblica. Esse assunto a respeito da pornografia. Hoje é uma tragédia na sociedade. E que eu não tenho dúvidas que atinge a igreja. Ele é tão sujo, que a pessoa fica tão envergonhada até de confessar. Talvez seja o caminho da libertação. Porque a escravidão na pornografia é o mundo vendendo a imagem. Não, não tem problema, é assim mesmo. E você a pessoa todos os dias se sentindo imunda, sendo alvejada pelo diabo e pelo pecado. Qual é o caminho? Ô Márcio, eu esqueço o nome do seu lindo neto. Pedro. Se o Pedro fosse passar naquela porta ali, Márcio, mas aquela porta fosse de motor, o vidro. Não, vamos pensar naquelas que fecha assim, né? Se o Pedro estivesse lá embaixo, Márcio, você está aqui, e a porta vem descendo, o que você faria, Márcio? Corria na hora. Mas, Márcio, você é um homem, até eu elogio, né, Márcio? Você vai na academia, né, Márcio? Mas, se o Pedro estivesse numa posição que você começa a perceber que o irmão aperta o botão e não para, e não tem jeito de tirar, o Pedro está enroscado, o que você faria ali? Perdia os dedos, mas não soltava daquela porta, sim ou não? Você veria o seu netinho, o seu filho esmagado numa porta, sem perder, como é que seria aqui o estiramento do músculo? Só depois de ter esmagado, só depois de ter estourado todos os músculos dos braços. Uma ilustração para você entender. Todo esforço que fazemos contra o pecado, talvez ainda tenha sido pouco. Porque quando colocamos a seriedade do pecado, nós vamos dizer, eu preciso me esforçar mais. Tem mais jeito de esforçar mais. Talvez, começando pelo básico, substituindo, estou falando da pornografia, eu sempre dou esse exemplo. Vou confessar, estou fazendo as minhas primeiras aulas com os profissionais, Rogério Gomes, de beach tênis. Orem por mim. Chega numa posição, sabe, Mar, que é melhor jogar beach tênis do que ficar, né, fora de forma. Você diria assim, lá na chácara tem um bom serviço lá, pastor. Barato, nem comprar raquete. Eu fiquei sabendo depois da raquete, já desisti já. Fala, Márcio. Elevador. Misericórdia. É mesmo? E conseguiu tirar a mãozinha. Graças a Deus. Olha só. Acertei o santo. A gente morre de medo com crianças, né? Irmãos, não sei porque que eu entrei no beach tennis, eu me perdi. Mas voltando à história, o esforço que nós fazemos é justamente porque nós temos que avaliar o tamanho da batalha. Você vai enfrentar o PCC aqui em Uberlândia, Machado de 22? Vai não, tem que ser grosso calibre. Vai de estilingue? Só uma mulher doida lá. Não tem jeito. De acordo com o bandido, você tem que falar assim, ó, o bandido é perigoso. E o pior é que ele não é o PCC que fica na redondeza. Ele acorda todo dia na sua casa e você olha para ele no espelho e tem que reconhecer. Levantou quem, Eliana? A perigosa. Acordou da cama, o perigoso. A nossa batalha é diária contra a nossa própria natureza. E se nós não progredirmos, talvez seja porque nós somos negligentes. E somos negligentes porque deixamos o culto para depois. É mais um culto, é mais uma escola dominical.
Irmãos, nós desacreditamos do poder do Evangelho. Essa é uma realidade. Me lembrei aqui, há poucos dias atrás, eu vou falar isso para a glória de Deus, e de fato todo mundo viu isso. Ô Paulo Pereira, o que você falou lá na sua casa, há pouco tempo atrás? Houve conversão. É só você pegar o Miguel há 2 anos, não dá 2 anos, não dá 1 ano e meio, né, Andréia? Quem lembra ele de moletom entrando aqui na igreja? Ele entrava mudo e saía calado. Eu acho que eu estava testando, falei, esse povo que é esquisito, nunca vi eles. Mas o poder do Evangelho transforma. O Evangelho, hoje o assunto da noite vai ser esse. O Evangelho é poder de Deus. Você precisa se expor ao Evangelho dia e noite. Se a batalha está pesada, lembrei do assunto. Se está lá, batalhando como crente e quer fazer parte de grupos que envia imoralidades, vídeos pornográficos, como é que você vai ser um homem santo? Toma uma decisão, sai desse grupo, rompe. Se não, irmão, as coisas lícitas já são muito difíceis. Agora tem um tal de dopamina, cortisol, que ativa o seu cérebro, você fica assim, ó, hipnotizado com um negocinho desse, na palma da mão assim, da gente, e fica só assim. Agora a gente... E ninguém vai falar, não, isso aí é pecado, você está com o celular na mão, parece lícito. Mas dominar isso já é muito difícil, quanto mais você se, digamos assim, escancarar para locais onde você pode ser alvejado facilmente. Nós temos que correr. José fez o quê? Eu sou um homem cheio do Espírito Santo, vou botar a mão na cabeça dessa pessoa aqui. Foi isso que ele fez contra aquela mulher sirigaita? Ele, ó, fugiu. Nós temos que estar atentos para fugir. Fala, Glauce. Muito bem colocado, é verdade. Correr ali significava perder tudo, né? Ele correu tanto que deixou até a roupa. Porque era ter agarrado, que fique com a roupa, mas comigo você não vai ficar. Que coisa, exatamente. Tanto é que Potifar o acusa, aceita a acusação da esposa, da mulher. É para nós observarmos o preço, irmãos. O que eu quero dizer aqui é que é um ponto importantíssimo para mim e para você. Se nós não tivermos nessa batalha, nós não estamos progredindo. Se no coração aí, durante a semana, você não ficar assim, isso aqui não foi legal não, eu preciso parar um pouquinho, dobrar meu joelho e falar, Senhor, me ajuda contra isso, me ajuda, me dê forças. Essa é a posição de crente confiado no Senhor Jesus. Foi o que eu falei para esse jovem, continua confiado no Senhor. A proposta do mundo do diabo é dizer, você não dá conta, você vai dar conta, você já deu conta, porque Cristo Jesus já pagou o preço dos seus pecados. Caminhe com o Senhor de maneira séria. Aí o que eu fico pensando, a seriedade de salvar uma criança. Aí você recebe essa graça, Odete, a nossa nova ovelhinha aqui no nosso meio. Aí você recebe essa graça que veio para você, não de graça, mas mediante o que Jesus Cristo fez na cruz. Mas você recebe um presente, é a graça da salvação. E agora a santificação também é uma graça, vem do Senhor nas nossas vidas. Não é você que acorda e fala, não, agora eu quero ser como Jesus. É o Espírito de Deus que desperta em sua vida o desejo de caminhar com Ele. Amém? Mas qual que é a sua posição? É um receptor, você está recebendo um presente. Aí você recebe o presente e vai viver como? Quando der a gente conversa. Dia do Senhor, eu nem sabia que o Senhor tinha dia. Vive de qualquer maneira, o culto ao domingo é banalizado. Olha, irmãos, uma coisa categórica, talvez essa pessoa não recebeu o que acha que recebeu. Ela só acha que recebeu,
Porque eu repito, vivermos o evangelho diariamente com a palavra de Deus, lutando para sermos leitores, participarmos das reuniões, já é uma batalha, quanto mais ficarmos ausentes, tranquilos, quando vê que não, está distante, porque foi se esfriando. Deus tenha misericórdia, talvez traga, talvez nunca mais volte, porque nunca foram dos nossos, como diz o apóstolo. Romanos 7:23, rapidamente, por favor, só para nós terminarmos aqui. Quem encontrou pode ler, por favor? Isto. Paulo está dizendo que ele está liberto em Cristo Jesus, mas ainda olha para a sua natureza e diz: eu luto contra esse pecado, e o pecado está em mim. É por isso que eu tenho dito também, já ouvi muitas vezes, já falei muitas vezes, tem gente que quer ir para o céu, nem sabe por quê, Márcio. Você quer ir para o céu por quê, Dilamar? Porque ela tem piqui? Não. Você quer ir para o céu porque você é uma crente em Jesus Cristo? E o seu prazer, o nosso prazer, é fazer a vontade de Cristo aqui. Quando você fechar os olhos aqui, porque a gente morre, viu, irmãos? A gente morre. E não é só idoso que morre. Eu nunca vi tanto acidente, tanta coisa estranha nos nossos dias, que a tecnologia aumenta, também as mortes também aumentam. O dia que nós fecharmos os olhos aqui e abrirmos os olhos e depararmos com Jesus, nós só iremos fazer a vontade que agrada a Jesus. Vai ser uma satisfação maravilhosa na sua alma. Tem gente que não vive assim. Ele quer o céu para desvencilhar da profissão que ele escolheu. Não, porque não é possível, lá no céu não vai ter mais essa profissão que eu escolhi para a minha vida. Tem gente que quer ir para o céu porque escolheu a esposa errada. Misericórdia, já paguei todos os meus pecados. Ainda tem a teologia errada, né, Marquinhos? Tem um monte de motivação para ir para o céu, gente. Medo do inferno, não é? Escolher onde que eu quero ir para o céu. A realidade é que o crente verdadeiro, dia após dia, ele tem desejo, ele sonha o dia que ele vai agradar o seu Salvador por inteiro. Fala, Marquinhos. Aqui, ó. Microfone tem? Se tiver, o Marquinhos vai ler agora. Enquanto tá, abra para mim 1 João 5,4 depois. Aí eu apertei, né? Pedi para trazer o microfone, Henrique, e aí tem que fazer a projeção. Marquinhos, pode falar, meu irmão. É interessante aqui o apóstolo Paulo, né, falando justamente essa luta da lei da mente contra a lei dos membros, né, da carne. E a gente sabe que os nossos corpos, a gente só faz aquilo que primeiro já foi processado na nossa mente, né? Cada ação nossa já passou em pensamento, já passou em decisão primeiro na nossa mente, né? E é interessante que a palavra de Deus fala, né, para a gente mudar a nossa mente, né? Mudar o nosso pensamento, né? Não conforme esse mundo, mas conforme o Espírito Santo. E o Senhor nos ensina a relação de Cristo ser o nosso cabeça, né? Ele ser aquele que direciona a nossa mente, as nossas decisões, nossos pensamentos, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração no nosso dia a dia, né? Que primeiramente a nossa mente, a nossa cabeça, as nossas decisões, a gente tem que estar cativa a Cristo Jesus, né? Como o nosso cabeça, e a partir dele, né, as nossas decisões, as nossas ações, tudo que fizermos é ser direcionado. Exato, Marquinhos. Inclusive, Marquinhos, vou ler aqui, ó, Romanos 12. Quem conhece esse texto? Quem não conhece, misericórdia, grifa aí na sua Bíblia. Portanto, irmãos, esse aqui é o apóstolo da graça.
Irmãos, o dia que alguém falar assim, vocês são reformados, você é calvinista, ô Machado? Está tudo resolvido, hein? Tudo resolvido, salvo e satisfeito. Aí você falou assim, você não conhece o maior pregador da doutrina da graça? Quem que é? O apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. A mesma salvação que é pela graça, é dom de Deus. Olha qual é a nossa posição diante do dia a dia. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam a mente de vocês. É assim que está aí na sua Bíblia? O dedo do pé, os seus sentimentos, suas afeições, é o corpo, é tudo. Olha só, ofereçam o seu corpo como o quê? Sacrifício. Qual que é a imagem que Paulo tem aqui? É o contexto do Antigo Testamento, onde sacrifícios eram oferecidos, mas não o corpo de uma pessoa, eram animais. Agora, Cristo é o perfeito sacrifício, mas nós estamos depois de Cristo. E Paulo está dizendo, ofereçam o corpo de vocês, não na fogueira, mas de maneira a todos os dias se sacrificar por causa de Cristo Jesus. Você não diz não para o pecado, diz, eu detesto esse pecado. Você diz, não, sai para lá, 5 segundos, sai para lá pensamento, sai para lá proposta. Isso é tentador, mas em Cristo Jesus eu tenho satisfação plena. Eu não vou trocar aquilo que me trouxe satisfação plena por um momento de prazer e uma vida de lamento e angústia. É isso que Paulo está dizendo. Olha só, o mesmo apóstolo da graça diz, um corpo como oferta em sacrifício santo, vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Muita gente aqui confunde culto racional com 1 Coríntios. Nós estamos estudando sobre o culto, terminamos domingo passado. 11, 12, 13. Acha que tem a ver com liturgia aqui. Mas não é, a liturgia da vida. O que é um culto racional? Você não pode confundir com a liturgia que Deus pede. Foi Deus que pediu o culto. Tem a profecia, pregação da palavra, um após o outro. Tem línguas, tem que ter revelação. Não foi isso que nós estudamos no domingo passado? Ordem, decência. Culto racional aqui é o seguinte: a fé de vocês precisa ser compatível com a vida de vocês durante a semana. Como é que pode ser racional se nós praticamos uma fé no domingo e durante a semana nos esquecemos de Deus, vivemos a nossa vida? Paulo diz que o corpo de vocês seja um sacrifício vivo, santo, e que vocês apresentem um culto racional, ou seja, tem condição lógica de entender. O Marquinhos que eu vejo aqui é o mesmo Marquinhos que está trabalhando durante a semana, conversando com os colegas. É uma relação direta da pessoa ser inteira na presença de Deus. Inteira. Até confessando, falando, me ajuda, não quero isso não. Pode me chamar de bobo, não quero isso, eu quero agradar o Senhor. Não vou aceitar isso não. A pessoa se apresenta diante de Deus por inteiro. É esse culto racional que o apóstolo Paulo está destacando. Olha lá. E não vivam, olha só, olha a sequência lógica aí, verso 2 ainda, perdão, este é o culto racional de vocês, verso 2, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme. O que é maravilhoso no Evangelho, que não é você que vai produzir, ou melhor, não é você que vai ter que efetuar a batalha interna. É difícil explicar isso. Hã? Exato, os méritos não são nossos. É uma coisa extraordinária isso aqui. Quanto mais você se debruça no Evangelho, quanto mais você ouve o Evangelho, mais apaixonado por Cristo você se torna. E a ação, você tem que ler para mim aí. Lê para mim Romanos 1,16, por favor. O que é o Evangelho? Ele é o quê?
Quem conhece Dinamis? Então, lê para mim, por favor, Romanos 1,16, rapidamente. Poder de Deus. Primeiro do judeu, depois do grego. Por quê? Primeiro dos que estão aqui próximos, Jerusalém, e qualquer grego longe, lá na América, que nem sabia que tinha gente aqui. E talvez tinha poucos ainda. O Evangelho é poder. Quanto mais nos apropriamos do Evangelho, o Evangelho se manifesta nas nossas vidas e nos faz viver uma nova vida. A liberdade que você diz, oh, estou livre disso. Eu estou apaixonado na pessoa bendita de Jesus Cristo. O contrário disso é verdadeiro. Você conversa com a pessoa e fala assim, oh, você vai na igreja domingo? Não veste aquilo, não veste isso? Não faz isso, não faz aquilo? Aí a pessoa responde assim, pois é. A frase que eu amo. A minha religião não permite. Percebe o aspecto negativo? Ela lamenta. Ela queria, na verdade, se a consciência dela deixasse, viver aí, a vida louca. É um lamento, é um peso. O Evangelho não é nada disso. O Evangelho é dizer, eu já fui frustrado com o pecado. A maior satisfação que eu possuo hoje é viver para a glória de Deus. Vamos terminar. Caminhando aí. Não, aqui não. Abra para mim comigo aí, Filipenses 1,6, para a gente terminar a santificação. Quem já teve alguma transformação assim que, não precisa contar não, mas, se quiser contar, mas não precisa contar, tem coisa que não precisa contar. Mas você fala assim, eu lutava contra isso, e Deus mudou meu coração. Tinha dificuldade para perdoar. Vou para o céu, mas não vou perdoar. Aí você foi se apaixonando cada dia mais por Jesus Cristo. E Ele abriu o seu coração e você foi transformado. Você falou, eu perdoo, Senhor. Na verdade, quem sou eu? O Senhor perdoou um grande pecador como eu. Vou abrir meu coração. Vou apresentar essa pessoa diante do Senhor. Que libertação poderosa Cristo faz nas nossas vidas. É um detox, né? De dentro para fora. Filipenses 1,6, quem pode ler por gentileza? Um sonoro amém. Você não entendeu. Murilo, eles não entenderam. Não abriram a Bíblia, não leram. Novamente, Murilo, por favor. Amém. A obra quem vai completar é o próprio Senhor Jesus nas nossas vidas. Às vezes Ele traz uma angústia tão pesada no nosso coração, é para você e eu orarmos. Acertar nosso coração na presença dEle, levá-lo a sério, não brincar com a sua palavra, mas saiba de uma coisa, Ele vai fazer o que for preciso para ver a imagem de Cristo Jesus formada na sua vida, na minha vida. Caminhando, tenho 10 minutos. Vamos lá. Passou. O nosso próximo capítulo, nós só vamos fazer a introdução hoje, é a respeito da fé salvadora. Esse é o capítulo 14, salvo engano. Quem está com a confissão aí, confere. 14, né? Tem muita gente também que confunde fé. Acha que fé é você acreditar. Não está errado. Fé é acreditar. Mas fé salvadora, a fé que vem de Deus, essa é totalmente diferente da fé humana. É que no português é tão comum falar de fé, né? A pessoa diz assim, não, eu tenho fé que
vai dar certo. Mas a fé dele é baseada no que ele acha, que ele acredita, não em fatos. É por isso que nós temos um importante aspecto para desenvolvermos aqui. Olha só, a graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma. Então, a graça da fé, a fé procede de quem? Está dizendo aqui o texto da confissão que é graça. A fé é graça. É obra que o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo faz no coração deles. De quem? Da igreja. E é ordinariamente operado pelo ministério da palavra. Você quer saber qual que é a fé da pessoa? Se é fé salvadora ou fé no triângulo da sorte? É se ela falar assim: pois estou bem certo que nem anjos, nem principados, nem morte poderão me separar de quem? Do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Aí se você ouve a pessoa falar assim: eu tenho fé nisso. Fé salvadora. Fé salvadora está sempre acompanhada das Escrituras. Fé humana, fé dos homens, ela é sempre uma palavra do pensamento dele, do achismo dele, do acreditar dele mesmo, sem nenhuma base bíblica. Fé que qualquer um pode ter. É por isso que é impossível alguém ter fé salvadora nos meios ordinários, sem conhecer a palavra do Senhor. Pastor, por que só meios ordinários? Porque os casos excepcionais, Deus trabalha de maneira excepcional. Se Deus quiser salvar uma pessoa que não tem intelectualmente condições de compreender as Escrituras, Ele vai fazer de maneira extraordinária. A exceção vai confirmar a regra. A regra é: somos salvos por meio da pregação da palavra. Vamos ver Romanos daqui a pouquinho. E é por meio da palavra que a fé nos é ofertada. Não é assim que você acordou e aí você agora descobri que tinha fé aqui no meu coração. A fé procede de Deus. A fé salvadora é uma graça que veio sobre a sua vida. Pastor, mas não respondo. Claro, responde crendo. Mas quem colocou e aplicou essa fé em sua vida? O próprio Senhor, pela ação do Espírito Santo. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos. Olha só, ministério da palavra, a administração dos sacramentos. Quais sacramentos nós temos? Quantos? 2. Batismo, Santa Ceia, casamento, misericórdia. Sacramentos para nós foram aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu, instituiu. Ele batizou, ou melhor, enviou a batizar, disse assim, ó, vão, ide, façam discípulos e batizem, certo? Foi ele que disse. E pratiquem também a ceia, a nova aliança em meu sangue. Ele que pede, ele que estabelece. E é por isso que nós não consideramos qualquer outra coisa boa, como por exemplo o casamento. Mas não é sacramento. Alguém pode ir para o céu sem casar, porque afinal de contas, a salvação em Cristo Jesus é por ele, e os sacramentos, os discípulos precisam passar por eles. Batismo e Santa Ceia. E também pela oração. Ela é a fé aumentada e fortalecida. Vamos caminhar aqui, deixa aqui essa projeção aqui. Pode deixar, só pegar os versículos para me ajudar, viu, Henrique? Então vamos lá. Eu separei aqui, não está na projeção, mas eu separei aqui alguns pontos.
a respeito da natureza da fé salvadora como graça e sua finalidade. Abra sua Bíblia aí, Filipenses 1:29. Quem encontrou pode ler, por favor. Olha só a expressão do apóstolo Paulo. Vocês o quê? Receberam. Os nossos irmãos na Nigéria, no Sudão, receberam a graça. Lá tem um dom, né, que muitos defendem, eu concordo. O dom do martírio. Tem alguns que recebem esse dom. O nome deles são deixados aqui como testemunhas da fidelidade a Jesus Cristo. Mas não pense você que é para todo mundo, não. É uma graça. Não é meta pela pessoa falar, não, mas como ela é crente. Ela é crente sim. Há uma relação de dizer, ela é crente em Jesus Cristo. Mas que bênção que o Senhor a sustentou até o final, para não negar o nome de Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês receberam a graça de sofrer, e não somente isso. Coloca na projeção, por favor. Cândido, no finalzinho, por favor. Do 1:29. Isso. Não somente de crer, mas de sofrerem. Percebe que a relação de nós crermos em Jesus Cristo não era algo que estava aqui, ó. Tem muita gente que acha assim, não, a pessoa ela teve fé e por isso foi salva. Ela teve fé, mas de quem que procedeu a fé? De quem? Do Senhor. A fé que nós temos em Cristo Jesus, ela é dada a nós, uma graça do Senhor. Efésios 2:8, aqui na projeção para andarmos um pouquinho mais rápido, ô Henrique, por favor. Vamos juntos? Porque pela graça, mediante a fé, e isto para que ninguém se glorie. Você já conversou com alguém no seu trabalho? A pessoa fala assim, não, mas você é uma pessoa de fé, né? Aí você diz assim para ela, a oportunidade de evangelização. Só sou assim porque Deus foi misericordioso comigo. Pode ser com você também. Ah, mas eu sou ruim demais, eu já fiz isso, já matei, já começa a fazer um monte de coisa, né? Aí eu falo, não, mas o Senhor Jesus Cristo morreu por causa dos seus pecados. E pode despertar em você também essa fé. Aí a pessoa diz assim, ah, é? Que dia que é o seu culto? Lá, o culto da sua igreja? É domingo. Aí ela vem. Aí ela recebe Jesus Cristo como Senhor. E aí você pode dizer, olha, a fé salvadora te alcançou. Mas não é mérito meu, que tinha antes, nem seu que tem agora. Esse mérito vem do Senhor. Que privilégio. Perceba que a doutrina reformada, bíblica, o holofote está sempre em quem? Em quem? Amada Sueli, está sempre em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, porque esse privilégio nós recebemos das mãos do Senhor. Caminhando, por meio da fé, não provém de Deus, ou melhor, essa fé não procede do homem, mas procede de Deus, é dom de Deus. A finalidade dessa graça é explicitamente declarada por Pedro, 1 Pedro 1:9. Aqui na projeção, se você puder me ajudar lendo rapidamente, melhor. Por favor. Quem pode ler? Essa fé, irmãos, não é para que talvez você seja salvo. O primeiro ponto é, você teve fé em Cristo Jesus? Sim, tive fé, dom de Deus, mas eu creio de todo o meu coração. Então essa fé te salva.
ela é instrumento de Deus para te salvar mediante a obra de Jesus Cristo. Ponto pacífico. A partir do momento que nós temos Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas, Ele está agora, por meio da fé, como Senhor das nossas vidas, e nós temos a nossa vida resolvida, nossa salvação resolvida por meio dessa fé. Hebreus 10, 39. Quem já viu alguém aí que largou a igreja? Larga até os filhos, né? Pensando em pessoas que não têm Cristo, porque pessoa que tem Cristo não larga, certo? Vamos ver agora no versículo aí, ó. Mas quem não tem Cristo, gente, o povo larga os filhos. Você já viu gente que largou os filhos? O homem fala que vai não sei aonde, nunca mais volta. Até as mães, né? Pensar que uma mãe que gerou uma criança, abandona a criança. Quanto mais não abandonar a igreja. Isso é a coisa mais tranquila que existe para alguém que não tem Cristo Jesus fazer. Olha lá. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Perceba a expressão aqui o autor aos Hebreus, não sabemos se é Paulo. Nós não somos daqueles que retrocedem. Há uma fé falsa, uma fé que não é verdadeira. E essa fé que não é verdadeira caminha por um tempo. O Senhor Jesus ilustrou isso? Ilustrou várias vezes, mas de maneira mais destacada é com a pessoa do semeador. Muitos recebem a palavra, mas algumas caem pelo caminho. Outras caem no meio das pedras, a semente caiu no meio da pedra, não foi isso? Ela ficou ali a palavra, ela diz, não, agora estou indo na igreja. Não, agora comprei uma Bíblia. Mas logo vai passando o tempo, e ela é abafada pelas circunstâncias do mundo. A fé salvadora não é assim. A fé salvadora é aquela que prossegue, que persiste. Por quê? Porque é uma graça do Senhor nas nossas vidas. É uma palavra que Deus colocou no meu coração, né? Você está muito bem caminhando com Jesus, louvado seja Deus. Talvez você está a ponto de desistir. Você só não desistiu porque você falou, não, vou domingo na escola dominical, mas eu vou. Tem uma palavra para você hoje. É porque o Senhor Jesus não te larga e Ele vai trabalhar na sua vida até te fazer parecer com Ele plenamente. Que maravilhoso isso. Quando eu via a minha vida lá atrás e via as orações de minha mãe, eu falava, Senhor, eu não estou dando conta de fazer nada, mas ouve a oração da tua serva ali. Coloca uma fé genuína na minha vida, para eu não ser esse crente traque. Já viu crente traque? Mais falha do que... Que lindo, irmãos. Perceber que o Senhor nas nossas vidas, Ele coloca uma fé salvadora e nós reagimos a ela. Essa persistência no seu coração, essa resiliência poderosa, verdadeira do Espírito Santo, é porque você foi alcançado, abençoado com a presença do Senhor na sua vida. Você pode ter tido um monte de problemas, circunstâncias, pais, filhos, irmãos. Saiba de uma coisa, o Senhor te chamou, você é peixe fisgado. Por isso você está dando tanta cabeçada e batendo para lá e para cá, mas você é peixe fisgado do Senhor Jesus. Renda-se hoje, renda-se hoje. Pensar que essa mensagem é poderosa para mudar, transformar a vida de uma serva e de um servo do Senhor. Vamos ficar em pé?